paz a todos que nos acompanham, a todos que têm acompanhado esses vídeos, que têm ouvido as palavras de reconciliação. Creio que tem sido uma bênção na sua vida. Na verdade, esse é o nosso objetivo, de trazer uma palavra de reconciliação para a sua vida, para que haja uma transformação na sua vida. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra de reconciliação com você, que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre a história de um homem chamado Naamã. E a Bíblia diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Naamã, ele era um homem muito importante, né? Através dele, Deus fez livramentos, Deus abençoou aquele povo. Ele era muito valoroso, tanto para Deus como para aquele povo ali. Só que ele tinha um problema, que não havia solução para ele. Ele era leproso. E a lepra, naquela época, ela era uma das piores doenças que existia. Não tinha cura. Uma pessoa leprosa, ela vivia separada dos outros. Ninguém queria se aproximar de uma pessoa leprosa. Ele conseguiria esconder até um certo ponto. A partir do momento que a doença ia crescendo, ninguém queria chegar perto dele. E Naamã, ele era esse homem. E a gente nós cremos que ele deveria ser uma pessoa muito triste por causa disso. E numa situação, não vou ler tudo para você, que tem toda uma história sobre essa situação. Uma menina, ela disse para ele que havia um homem de Deus que poderia ajudar. Aí ele mandou alguém ir até esse homem de Deus, que se chama Eliseu. Mas a resposta de Eliseu foi assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será curada, e ficarás purificado. Essa foi a resposta do homem de Deus. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Aquele homem de Deus, Eliseu, ele deu uma ordem para Naamã. Fala para Naamã assim: olha, é para ele lavar no rio Jordão, para ele se lavar 7 vezes no rio Jordão, que era um rio sujo, não era um rio, um lugar limpo, né? Um lugar, vamos usar essa frase, essa palavra, um lugar saudável. Não, existia rios ali melhores. Existiam lugares melhores que o Naamã poderia se lavar e ser curado. Só que não, Deus direcionou Eliseu para mandar ele fazer isso, e ele se indignou com aquela situação. Resumindo a história, porque tem toda uma história, resumindo, ele foi. Algumas pessoas disseram para ele: poxa vida, se falasse para você fazer coisas maiores, você não faria? Então custa você ir ali se lavar ali, daquele jeito, naquele lugar? Então quando ele foi, ele se lavou 7 vezes no Rio Jordão, e a Bíblia fala que ele saiu de lá curado. Amém? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que essa história pode mudar a nossa vida? Amados, quando eu pensei nessa palavra, me veio algo no coração, me veio algo em mente, dizendo assim: olha, tudo na nossa vida tem um preço a ser pago. A gente muitas das vezes imagina que tudo vai ser assim, que a nossa vida vai ser assim, que eu quero que seja desse jeito, eu quero que seja daquele outro jeito, mas nem tudo na nossa vida é do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente pensa. Muitas coisas nós precisamos estar disposto a se submeter. A gente precisa estar disposto a se curvar diante daquilo ali,
A gente precisa estar disposto a se submeter naquela situação. Sabe, às vezes a gente carrega algo dentro de nós, as pessoas olham para nós e vê um valor muito grande na gente. Mas só Deus sabe muitas vezes a luta que há dentro da gente. E para vencer essa luta, a gente precisa se curvar, não diante dos homens, não se curvar diante das pessoas, não é isso. Mas se curvar diante de Deus, que é o único que pode mudar a nossa situação. Você está vivendo hoje uma situação que só Deus pode mudar? Você está vivendo uma situação hoje que ninguém mais pode te ajudar? Ou talvez já tentaram fazer de tudo e não conseguiram? Então se prostre para Deus. Eu vou dizer uma situação para você que aconteceu comigo. Uma vez eu fui atender uma moça e ela disse para mim os problemas que estavam acontecendo com a vida dela, que era em relação ao seu casamento. E chorava, ela chorava muito e falava para mim: pastor, o que você falar para mim fazer, eu faço. O que você falar para mim fazer, eu faço. E não sei o que, e começou a falar um monte de coisa para mim. Eu me lembro que ela estava chorando muito. Aí eu falei para ela: a senhora está disposta a mudar de vida, a mudar essa situação? Eu estou, pastor. Então, a primeira coisa que a senhora vai fazer, perdoar o seu marido. Gente, quando eu disse isso para ela, aquela mulher que estava chorando em prantos, aquela mulher que estava assim se descabelando, aquela mulher que estava desesperada para não perder o seu casamento, aquela mulher que estava assim aflita, sabe? Pensa numa pessoa aflita. Quando eu disse para ela que ela iria perdoar o seu marido, ela se levantou da cadeira, passou a mão nos olhos dela assim, ó, pegou a bolsa dela, colocou no ombro e disse para mim: se depender disso, eu estou no inferno. Deu a mão, foi embora, nunca mais eu vi essa mulher. Quer dizer, Deus não queria que ela fizesse outras coisas. Primeiramente, o perdão. Para isso, é lógico, talvez você diga assim: pastor, não é fácil perdoar. Eu concordo, gente. Eu já precisei perdoar muitas vezes. Eu sei que não é fácil. E às vezes a gente não quer, mas a gente precisa. E aquela mulher, o que Deus pediu para aquela mulher naquele momento era perdão. Mas ela não quis se submeter. Não sei mais da vida dela, nunca mais soube da vida dela. Foi numa cidade que eu passei, nunca mais soube da vida dessa mulher. Eu sei que essa mulher sumiu. E ela foi embora, ela se levantou, então se depender disso eu estou no inferno. Ou seja, ela não queria se submeter. Ela queria ser abençoada, mas queria que fosse de um jeito que agradasse ela. Que fosse de um jeito que, sabe, ela se sentisse bem. E nem sempre é assim. Nem sempre é desse jeito. Jesus, quando curou um cego, ele passou os olhos, ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos do cego e disse para ele: vai se lavar no tanque, que era a 4 quadras, vamos dizer assim, de onde ele estava. Jesus não poderia curar ele ali naquela hora. Jesus não poderia abençoar ele ali naquela hora. Mas ela teve que se submeter. Uma mulher chegou, ele teve que se submeter. Uma mulher chegou até Jesus e falou: Senhor, abençoa minha filha. Jesus disse assim: eu não vou tirar dos meus filhos para dar para os cachorrinhos. Se fosse eu, você, a gente já levantaria e fala: que isso? Jesus está falando isso para mim? Eu vou embora, não preciso ouvir isso. Eu não preciso ouvir essa palavra. Mas não, ela se submeteu. Ela teve uma resposta: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na sua mesa. E Jesus se admirou com aquela atitude daquela mulher e abençoou a vida daquela mulher. Então, está dando para a gente entender que nem tudo vai acontecer do nosso jeito. Nem tudo vai ser da nossa maneira. Talvez você esteja lutando e quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Talvez você esteja lutando de uma certa forma e as coisas estão dando errado para você porque você está lutando do seu jeito. E nem sempre vai ser do seu jeito. Talvez até aqui você veio do seu jeito, mas agora é hora de você parar e se entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, ó, desculpa, eis-me aqui. Me perdoa, eis-me aqui. Que seja feita a sua vontade na minha vida. Amém, gente? E assim como ele foi curado, você também pode ser abençoado. Eu não sei qual é a sua enfermidade, vamos dizer assim. Eu não sei qual é a sua lepra, vamos dizer assim. Se é no seu casamento, se é na sua vida financeira, se é na sua vida pessoal, se é na sua vida conjugal, se é na sua saúde, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que se você buscar conforme Deus quer que você faça, você pode ter certeza
que Ele vai te abençoar. Amém? Se levante, porque Deus quer mudar a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amados. Receba essa palavra de reconciliação no seu coração, que eu creio que pode transformar a sua vida. Amém? Eu faço o convite para você que ainda não nos acompanha e se inscreva no canal para você sempre estar recebendo os vídeos da igreja. Tem os vídeos para você, mulher, Ministério das Mulheres. Tem um vídeo pastoral, esse vídeo que você está assistindo agora. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, Instagram, e acompanhe o endereço da igreja, faça-nos uma visita. Você que é daqui de Limeira, aqui da região de São Lourenço, ou nos bairros aqui em Limeira, aqui perto mesmo, venha nos fazer uma visita. Aqui você vai ver os dias de culto, vai ter a programação da igreja. Eu creio que Deus tem algo muito grande para a sua vida. Nós estamos aqui dispostos a te ajudar. A pergunta que eu faço para você: você está disposto a pagar um preço? Então, nós estamos dispostos aqui para o que tiver no nosso alcance fazer para ajudar você a vencer. Tá certo que nós não tem como a gente entrar no lugar de Deus. Somos apenas, como Eliseu foi, um canal de bênção. Por isso que eu deixo essa pergunta: você está disposta a pagar um preço, a se submeter e buscar uma mudança na sua vida? Porque não tem por que você ficar sofrendo, não tem por que você ficar nessa situação. Busque a Deus, Deus pode mudar a sua vida. Que essa semana seja uma semana de vitória para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu te aguardo na igreja. Nos acompanhe em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.